Vamos então agora fazer a correção do conteúdo sobre genética no livrinho fino também, livro de atividades, atividades de revisão da página 23, 24, 25, 26 e 27 e 28, tá bom? Vamos lá então. Na número 1 aí da página 23, está perguntando, porque é conteúdo para o simulado e vai cair questões sobre processo de divisão, mitose e meiose, vai cair sobre clonagem, células troncos, tá? Então temos que fazer a correção. Nos organismos eucariontes existem dois processos de divisão celular, a mitose e a meiose. Qual deles pode ser considerado como o oposto da fecundação? Por quê? A meiose, nós vimos que é a meiose que pode ser considerada como o oposto da fecundação, porque enquanto a fecundação restabelece o número de cromossomos da espécie, a meiose reduz o número deles pela metade. E a mitose ela é mais usada para regeneração e desenvolvimento do corpo humano. Regeneração de células, todas as células do corpo, menos os neurônios. Usado muito aí para regeneração, células troncos, né? E a meiose para o processo de fecundação, o oposto da fecundação. 2. Mendel escolheu a ervilha para seus experimentos, pois é uma planta de fácil cultivo. Quais características dessa planta foram observadas e permitiram o desenvolvimento de seus estudos sobre a herança genética? As características observadas foram a coloração, o tamanho e a estrutura das sementes, das vagens e das pétalas. 3. Alguns estudos como gêmeos idênticos, univitelinos, né, mostraram que características como altura e talentos artísticos podem ser diferentes entre esses indivíduos. Explique como ocorrem essas diferenças. Essas diferenças podem ser explicadas pela influência do ambiente nos organismos, o qual atua sobre o fenótipo de cada indivíduo. Mesmo eles sendo iguais, eles podem ter características, claro, pensamentos, gosto totalmente diferente. Tá bom? Então, a importância do meio ambiente de fatores externos na expressão dessas características genéticas. Os fatores externos, o meio ambiente vai influenciar tudo isso. 4. O número de cromossomos do trigo, tem aqui a espécie dele, é 42. E do cavalo, olha a espécie do cavalo, é 64. Quando ocorre meiose, os números cromossomáticos, os números cromossômicos nos gametas desses organismos são respectivamente 21 e 32. Se você somar 32 mais 32, vai dar 64. Se você somar 21 mais 21, vai dar 42. Metade, né? Quando junta essa metade, vai dar o valor total aqui, ó. Número 5. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnicas de clonagem. A partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como planta original e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Então, ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes. Página 64 agora, número 6. Um gato da cor branca foi cruzado com duas fêmeas. A primeira fêmea era da cor preta e teve 5 filhotes da cor preta e 4 filhotes da cor branca. A segunda fêmea também era da cor preta e teve 7 filhotes, sendo todos eles da cor preta. Marca alternativa que apresenta respectivamente os genótipos corretos do macho, da primeira e da segunda fêmea. Então, houve cruzamentos que vai ficar a letrinha C, Bzinho, Bzinho, recessivo, recessivo, o primeiro parzinho, Bzão e Bzinho, que é o B dominante, o B recessivo, o segundo par,
E o terceiro par, Bzão e Bzão, que é par de dominantes. Então, letrinha C. 7. Cruzando servilhas verdes, Vzinho, Vzinho, recessivo e recessivo, letrinha minúscula, lembra? Sempre vai ser recessivo. Com ervilhas amarelas, Vzão e Vzinho, olha, o Vzão é o V dominante, o Vzinho é o V recessivo. Os descendentes serão 50%. Vzão, né, dominante Vzinho, amarelas, e 50% Vzinho, Vzinho, verdes, recessivo e recessivo. Então, letra C. 8. O albinismo é um distúrbio hereditário caracterizado por uma distorção na produção da melanina, pigmento que atua na proteção da pele contra os raios solares. É determinado por um gene autossômico recessivo. Pessoas albinas apresentam um genótipo recessivo, azinho, azinho, enquanto as não albinas apresentam genótipos azão, azão ou azão e azinho. Dominante, dominante ou dominante recessivo. Maria não é albina, porém seu pai é. Ela é casada com João, que também não é albino, mas cuja mãe é. Numa consulta em uma geneticista, o médico explica o médico explica ao casal a probabilidade deles virem a ter uma criança albina. Tem probabilidade, tem chances. Então, que probabilidade seria essa? 1/4, tá bom? Observe a tirinha aí. Qual é? Você é grande, mas não é 2. Certas coisas não se diz para uma ameba. Então, tá aí a tirinha. Qual é o tipo de divisão utilizada pela ameba na tirinha? Mitose. Explique como funciona esse tipo de divisão. Uma célula origina outras duas idênticas. Então, uma célula origina outras duas células idênticas, ou seja, com um número idêntico de cromossomos. A página 25, a questão 10. Genoma é o conjunto de genes de uma espécie. Considerando que todas as informações de um organismo eucarionte podem ser encontradas no DNA, localizado no interior das células, como é possível a existência de diferentes indivíduos de uma mesma espécie? Durante a reprodução sexuada, o material genético é herdado dos pais, proveniente do cruzamento entre os gametas masculino e feminino, que sofrem uma recombinação, gerando material genético único, que determinará as características de seus descendentes. Sendo assim, a recombinação genética é um fator importante para alcançar a variabilidade entre os diferentes indivíduos de uma mesma espécie. Na questão 11, nós temos aí o lobo livre, o lobo preso, né, da orelhinha mais aberta, da orelhinha mais fechada. Os genótipos possíveis para os tipos de lobo da orelha são Ezão e Ezão, que é dominante e dominante, Ezão e Ezinho, dominante e recessivo, Ezinho e Ezinho, que é recessivo e recessivo. Então, vamos dar esses para aí, que vão ser determinados pelos pares alelos aí, ó, tá? Então, a questão 12 fala-se que uma linguagem pura de uma variedade de ervilhas de semente lisas, genes dominantes, e flores brancas, genes recessivos, foi cruzada com outra linguagem pura de uma variedade de sementes rugosas, gene recessivo, e de flores roxas, gene dominante. Casos híbridos sejam fecundados posteriormente, a proporção de indivíduos com sementes rugosas e flores brancas será a seguinte: 1:16, tá? A palavra biotecnologia é formada por 3 elementos de origem grega: bio, que significa vida; tecnos, que corresponde a técnica; e logos, que quer dizer conhecimento. O uso do termo é recente, mas o emprego dessa tecnologia pelos seres humanos ocorre há milhares de anos. Cite alguns exemplos dessa utilização. Entre os vários exemplos, podem ser citados o uso de micro-organismos como agentes fermentadores para a produção de queijo, pães, cervejas e vinhos, a seleção de animais para a domesticação, a seleção de sementes e a realização de cruzamento de variedades de plantas na agricultura. Vamos para a página 26, questão 14, sobre os organismos geneticamente modificados.
Assinale com X as afirmativas corretas e corrija as incorretas nas linhas abaixo, tornando-as verdadeiras. Entre os produtos aí, né? Geneticamente modificado é o organismo, OGMS é organismos geneticamente modificados. Estão os transgênicos, que recebem os genes de outra espécie de ser vivo. Então, essa opção está correta. Assinaram com X afirmativas corretas. O desenvolvimento de plantas transgênicas sempre teve uma frequência menor do que o desenvolvimento de animais transgênicos? Falso. O desenvolvimento de plantas transgênicas sempre teve uma frequência maior do que o desenvolvimento de animais transgênicos. Letra C. Os genes transferidos entre diferentes espécies são denominados clones. Os genes transferidos entre diferentes espécies são denominados transgenes. Tá? Preste atenção. Todos os organismos, né? Todos os organismos geneticamente modificados, porque organismos geneticamente modificados entre tanto animal quanto vegetal. Então, todos os organismos geneticamente modificados são classificados obrigatoriamente como transgênicos? Falso. Todos os transgênicos são classificados obrigatoriamente como organismos, né, geneticamente modificados. Ok? Organismos geneticamente modificados. Então, todos transgênicos. 15. Relaciona os itens a seguir com suas respectivas definições. 1. Organismos geneticamente modificados, OGMS. 2. Engenharia genética. 3. Clones. 4. Terapia gênica. Então, organismos geneticamente modificados, ele vai encaixar aqui, são os organismos que passam pelo processo de manipulação genética. Engenharia genética é a área da biotecnologia que manipula diretamente os genes das espécies para os fins práticos. Clones são organismos geneticamente idênticos a outros seres vivos, ou seja, têm o mesmo DNA. Então, é diferente da clonagem, da transgenia, dos transgênicos. Terapia gênica consiste na identificação e na manipulação de genes responsáveis por determinadas doenças com o objetivo de substituí-los ou inativá-los. Então, quando vocês ouvirem falar de terapia gênica, é um estudo mais para estar modificando o DNA para evitar futuras doenças. Evitar o câncer, evitar essas doenças genéticas, tá bom? Dos próximos descendentes. Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de diferenciação em células especializadas. 17. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert passaram a produzir insulina humana porque receberam a sequência de DNA codificante de insulina humana. A próxima página, aí, 27, nós temos aí, segundo dados recentes, o Brasil vem perdendo a batalha contra a dengue, né? E o mosquito que transmite aí, o Aedes aegypti. O inseto também está associado aos casos de febre amarela, chikungunya e zika vírus. Como essas doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito, uma das estratégias de prevenção é o combate ao vetor. Os mosquitos machos estão sendo geneticamente modificados para que carreguem um gene que, mesmo sendo inofensivo para eles, é letal para os seus descendentes.
os quais morrem ainda em estado larval. Ao cruzarem com as fêmeas selvagens, será gerada uma descendência que morre ainda nos primeiros estágios de desenvolvimento, o que reduzirá a população do organismo transmissor do vírus. Então, por que a liberação de machos de Aedes aegypti geneticamente modificados pode reduzir o número de casos de dengue em uma região? Porque isso pode reduzir a população desses mosquitos na região. Letra C. 19. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência às pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, tem aí a bactéria, o isolamento do DNA bacteriano, a clonagem do DNA, a extração de gene de interesse, a fabricação do gene, a inserção do gene nas células do tecido da planta. E a planta aí. Então, do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Ela é classificada como uma transgenia, tá bom? Na página 28, para finalizarmos, tá dizendo aí, né? Um texto sobre clonagem humana, né? Sobre embriões transferidos do útero de mulheres que os gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. No Brasil mesmo é proibido. Aparentemente, o médico possuía um laboratório secreto no qual fazia seus experimentos. Não tenho dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser o médico que irá criá-la, mas vai acontecer, declarou aí o senhor Zavos, né? Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a 1 ano ou 2, mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo. Sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável ao mundo. A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedica-se a refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. 21. Pesquisadores chineses realizaram o seguinte experimento com os cinomolgus macaco, olha o nome científico dele, espécie de macacos do sudeste asiático. Obtiveram células do tecido conjuntivo do feto de um macaco e ao mesmo tempo extraíram óvulos de uma macaca adulta e retiraram os núcleos desses óvulos. Cada óvulo anucleado foi fundido a uma célula de fibroplasto do feto. Uma substância foi injetada em cada célula, reconstruída para reprogramar as moléculas de DNA do fibroplasto. Para retornarem ao estágio embrionário, os embriões formados foram transferidos para uma macaca mãe de aluguel, que gestou os embriões. No fim do processo, 2 filhotes nasceram. Olha aí o ciclo desse estágio, né? O feto de macaco, doadores de óvulo, o óvulo, fibroplasto, fusão do fibroplasto e do óvulo sem núcleo, retirada do núcleo, transferência do embrião, a barriga de aluguel, foi injetada e a injeção de substância nessa barriga de aluguel e aí os 2 filhotes. Como é denominada a técnica empregada no experimento citado? Os 2 macacos gerados são geneticamente idênticos ao feto doador do fibroblastos, a macaca doadora de óvulos ou a macaca que gestou os embriões? Então, a técnica empregada é a clonagem reprodutiva. Os macacos são cópias genéticas do feto que doou os fibroblastos. Ok? Então, eu quero que vocês tenham feito aí as devidas correções. A nossa aula 2 é um conteúdo novo sobre os átomos e vamos, na semana que vem, estar aprendendo um pouquinho sobre a tabela periódica. Beijos, façam então as seguintes atividades da aula 2 e da aula 3, ok? Bons estudos!